Olá, eu sou Josué Kendi, gestor e produtor cultural, e hoje a gente vai falar de criatividade, como que essa habilidade é poderosa e pode transformar as nossas vidas. Hoje eu estou aqui com o Lucas Melo e a Júlia Goya. Muito obrigado por terem vindo com a gente nesse papo. De nada, agradecer o convite. E eu acho que criatividade é uma coisa que a gente fala muito, porém a habilidade de praticá-la, né, às vezes acaba tendo seus empecilhos, considerando, inclusive, que às vezes parece que é uma coisa muito distante e não de fato no nosso dia a dia. Tanto que, por exemplo, para mim, acaba sendo em áreas diferentes. Eu sou um grande pato. Então é designer, sou artesã, sou professora. Quem sabe aí uma outra coisa que acaba surgindo. Você, Lucas. Bom, boa noite, agradeço o convite. E criatividade é algo que conecta todos nós, né, para um bem melhor, assim acredito. E assim, vindo de uma área de design também, né, e acreditando que somente design era criativo, acredito eu que depois que a gente se insere no mercado como prestador de serviço, a gente vai entendendo como a criatividade ela vai se permeando, né, em outros movimentos, né, como você dialoga com o seu cliente, como você vai criar algo inovador de fato e não somente porque está na mente do cliente e por aí vai, né. Então é isso. Bom, a gente é bem curioso, então eu estou aqui com a Júlia Goya. Queria que você contasse um pouquinho mais da sua profissão ou daquilo que você faz no seu dia a dia, para o pessoal que está de casa, e também já emendar para responder uma pergunta que aí não tem certo ou errado, que seria o quê? O que é criatividade para você? Tá, o que eu faço hoje em dia, né? Então, eu acho que de uma maneira muito sucinta, eu trabalho com empreendedorismo feminino e design social. E daí, juntando essas duas coisas, eu acabei me encontrando dentro da área de sustentabilidade, né? Então, eu tenho uma marca autoral de bordados, que é o Juju à Mão, e eu sempre trabalhei com essa ideia de você se expressar, de fato, né? Então, a gente tem um artesanato, que a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, é desvalorizado. Então, como que a gente trabalha isso? Como a gente trabalha um ensino de um artesanato dentro de um projeto de design? Como que a gente valoriza, né, isso como um negócio, de fato? Ainda mais sabendo que é uma profissão, né, artesãs em aspectos gerais. Então, isso a maioria mulheres. E daí, para não ser um artigo de luxo, extremamente distante, e sim uma coisa dentro da nossa realidade, não uma coisa descartável, inclusive. Daí do lado realmente da reutilização de tecidos, reutilização de materiais e realmente eu acho que trabalhar nessa lógica da criatividade na escassez. Tem o projeto Crisálidas, que trabalha realmente mais com esse aspecto do design social, que é realmente ter esse grupo de mulheres para ensinar artesanato, ensinar educação ambiental via a reutilização têxtil, né? Porque a gente ainda no Brasil, apesar de ter uma legislação ali um pouquinho, né, começando agora, a gente não tem um processo de reciclagem tão estruturado de tecidos. Então, o que resta para a gente é realmente fazer esse processo de reutilização. Então, a gente está aí desde 2021 nesse processo, né? Então, a gente já teve mais de 40 mulheres formadas, né, dentro dos nossos cursos, seja de costura, de bordado, de crochê, né, sempre com essas técnicas e dessa criatividade da escassez, de fato. Porque é uma coisa que a gente às vezes cresce ouvindo, cresce reutilizando dentro das nossas casas, mas não, isso não é criatividade, isso é reciclar, reusar, é coisa inclusive que é chato, que é ruim, melhor comprar novo, né? E na verdade não, a ideia é realmente entender que essa técnica que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia, que você quando era criança brincava inclusive com restos de lixo, aspas, hoje em dia a gente consegue fazer isso profissionalmente. Né? Inclusive, a gente tem um boom e tem uma necessidade mercadológica desses viés ambientais e sustentáveis, mas eles ainda são num pé industrial. Então, o artesanato ele traz um pouco essa valorização desse dia a dia, vamos dizer assim, de algo mais palpável, algo mais real, da pequena empreendedora, de fato, da chefe de família, de realidades que eu não vou, por exemplo, abrir uma empresa e trabalhar com algodão certificado, por exemplo. É uma opção, lógico que é, mas às vezes para uma empreendedora que trabalha 2, 3 empregos muitas vezes, não é uma realidade prática.
né? Não é todo mundo que, obviamente, tem esse aporte para começar um negócio sustentável de uma escala tão grande, né? Com certificações e tudo. Então, assim, atualmente eu tô nessas duas coisas que acabam se misturando entre dar aula disso tudo e dessas experiências